Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina. Muito bom dia para você ligado na nossa RBC. Estamos chegando com mais um Meio Dia Paraná. Hoje é sexta-feira, 26 de maio. Imagens da BR-369 na saída de Londrina para Ibiporã. Tem obras de recape deixando o trânsito bem lento. Também na BR-369, moradores e comerciantes estão pedindo mudança no local do pedágio de Jataizinho. Querem as cabines de cobrança em outro ponto da rodovia nos futuros contratos de concessão. A nossa equipe está acompanhando essa discussão e já chega com os destaques nesse comecinho de Meio Dia Paraná. Vanessa Navarro, seja bem-vinda. Boa sexta-feira para você. Obrigada, Alberto. Estamos aqui com muita notícia. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, esse aí é um pleito, né, uma reivindicação de prefeitos de cidades da região de São Jerônimo da Serra que alegam que já foram bastante penalizados pela praça de pedágio onde está hoje, né, e onde havia cobrança até um tempinho atrás da tarifa mais cara do estado, justamente numa região que concentra municípios com IDH baixo, enfim, municípios que passam, onde muita gente passa por dificuldades financeiras. Por isso eles pedem a transferência da praça de pedágio agora, quando for retomada a cobrança, para um outro ponto da rodovia. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa reivindicação e como prefeitos, moradores estão se movimentando para isso, Alberto. Tá certo. Fique por dentro também nessa edição do reforço na fiscalização de rodovias com a atuação de policiais militares da Reserva em parceria com o DR, o Departamento de Estradas. As novas viaturas que vão passar a ser usadas pela Guarda Municipal de Londrina, a renovação de boa parte da frota e não só com carros. Como conta para você a nossa Kathleen Tanan, seja bem-vinda também. Boa sexta-feira por aí. Oi, Alberto, obrigada. Boa sexta para você, uma ótima sexta-feira a todos os que estão com a gente mais uma vez. É o seguinte, Guarda Municipal vai começar a rodar o centro da cidade também com bicicletas elétricas. São 4 veículos como esse que agora vão compor também a frota da Guarda Municipal aqui em Londrina, auxiliando na fiscalização do centro de Londrina, não só no calçadão, mas também em ruas aqui por onde as pessoas fazem principalmente compras, nesse que é um dos principais pontos de comércio da nossa cidade. É uma maneira de se aproximar um pouco mais da população, dando mais aí garantia também de segurança. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse patrulhamento que já começou e também trazer informações sobre as novas quantidade, né, de novas viaturas que também agora vão compor essa frota, outros veículos, não só da Guarda, mas também do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco. Valeu. E falando em segurança, em atendimento a vítimas, veja o que mais tem na edição de hoje. Chegar o quanto antes onde tem gente que mais precisa. Hoje no Meio Dia Paraná, a gente vai mostrar o trabalho dos profissionais do BPMOA, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Eles estão em resgates, acidentes, afogamentos na praia, em montanhas e em todo o nosso estado. Hoje tem ainda as definições sobre o futuro dos ambulantes no calçadão. A lei que flexibiliza o horário do comércio, o prefeito diz que não vai assinar o texto final definido pelos vereadores. Também a largada da negociação de impostos em atraso junto à Prefeitura, é o Profis 2023. E a decisão da Justiça que abriu ação criminal e tornou réu o homem que agrediu uma influenciadora aqui de Londrina. Tempo firme no norte do Paraná, bom demais estar contigo em mais este Meio Dia Paraná, que está apenas começando. Agora, 11h53. Fim de semana se aproximando, tem gente que vai aproveitar para passear pela região e nas estradas. Temos alguns pontos de lentidão devido a obras. Um deles, na saída de Londrina para Ibiporã, onde está ao vivo hoje a equipe da Vanessa Navarro. Vanessa, o pessoal tem sofrido por aí em vários momentos do dia.
E como viu, Alberto, desde cedo a gente registrou pontos de lentidão e neste momento trânsito bem lento aqui na BR-369, né? A gente está alguns metros para frente, nós, né, como se tivesse seguido o sentido Ibiporã, alguns metros para frente lá do viaduto com a 10 de dezembro, e as obras e a lentidão se concentram na pista Ibiporã-Londrina. Vocês veem aí muitos veículos nesse momento, né, que estão circulando ou muito devagar ou quase parando. Em alguns momentos realmente o trânsito chega a parar, não só por conta de semáforos, mas por causa das obras mesmo. Pela manhã, o Alceu Nascimento também esteve aqui e registrou a movimentação aqui na BR-369, os trabalhos intensos, aí, grande movimentação de máquinas fazendo a recuperação asfáltica aqui do trecho urbano da rodovia. Em alguns pontos chegaram a ser colocados cones, desviando o trânsito, deixando em apenas uma faixa. Em outros, os veículos acabavam mesmo quase que dividindo o espaço ali, passando rente aos operários, as máquinas trabalhando, enfim, o que trazia bastante transtorno. O pessoal aproveitando o sol, tempo firme para acelerar essas obras, mas já faz alguns dias aí que o pessoal está enfrentando transtornos em vários pontos da rodovia. De vez em quando o pessoal já passa aí mesmo buzinando, mas não tem jeito. O pessoal vai enfrentar a lentidão e não tem muito, infelizmente, por onde desviar. A gente pode lembrar, por exemplo, né, que quem vem pelo contorno de Ibiporã pode pegar a Saúl Elquinde, depois descer pela Avenida Lúcia Helena Gonçalves, né, zona norte de Londrina, para tentar fugir da lentidão. Se descer pela Angelina Risse Vezoso, ali também vai pegar pontos de trânsito fluindo com bastante dificuldade, então é complicado, pessoal. Não sei se vocês conseguiram aí soltar também alguma parte do Waze, né? O pessoal vai tentando se atualizar, ver se consegue achar onde que está menos lento, mas realmente quem vier por aqui, o acesso principal, né, de Ibiporã para Londrina, Alberto, vai enfrentar essa lentidão, vai precisar de paciência, como você comentou, fim de semana chegando. Muita gente aqui está usando agora para ir e voltar do trabalho, mas fim de semana as pessoas já pensam em viagem e aí realmente pode complicar um pouquinho a vida de todo mundo, ainda mais. Valeu, Vanessa. O recap é necessário, é bem-vindo, mas o transtorno nesse momento está bastante grande ali nesse trecho da BR-369, pertinho do Detran, entrada de Ibiporã para Londrina. Já já tem mais Vanessa Navarro aqui no nosso Meio Dia Paraná. Foi preso um homem suspeito de matar o próprio filho em Jacarezinho. O crime foi descoberto na terça-feira e as investigações avançaram ao longo da semana. Foram mortos o filho dele, um bebê recém-nascido, também a ex-companheira desse homem, uma mulher de 21 anos, e uma menina de 4 anos, filha dela em um outro relacionamento. Os corpos foram encontrados na casa dessa mulher. A delegada que comanda as investigações deu mais informações sobre esse crime que chocou o Norte Pioneiro, chocou, claro, todo o Paraná. Em diligências realizadas pela Polícia Civil, como oitivo de testemunhas, verificação de telefone celular, verificação de câmeras de imagem de segurança, nós conseguimos identificar um suspeito, né, uma forte suspeita da autoria do crime, e em representação pela sua prisão temporária foi deferida rapidamente pelo juiz de direito da comarca. Ele foi interrogado e nega qualquer participação no crime, caiu muito em contradições, né? Mas ele nega qualquer participação no crime. Foi encaminhado para o presídio, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, então agora a gente continua com as diligências complementares, né? Aguardamos o laudo do ML, o laudo da criminalística, para o mais breve possível chegar na elucidação, né, desse caso tão sério, tão grave, que abalou toda a nossa cidade. Por aqui, vai chegando ao fim a semana que marcou a saída de ambulantes irregulares do centro de Londrina. A dúvida que fica é até quando a fiscalização vai conseguir manter essa realidade. Hoje cedo, a Kathleen Tanan acompanhou uma entrevista do prefeito Marcelo Bellinati sobre esse assunto. E Kathleen, eu estou acompanhando a movimentação aí na tua imagem, temos várias barracas montadas, mas essas aí, todas autorizadas dentro da lei. Exatamente, Alberto. A gente posicionou aqui pensando nisso, de explicar para as pessoas que estão em casa o que acontece aqui no calçadão, que são situações extremamente diferentes. Olha só, a gente está aqui nesse local, perto aqui da João Cândido, para explicar do seguinte: a gente tem uma feira aqui
artesanal. São várias pessoas que fazem vários tipos de produtos. Eles estão vendendo esses produtos aqui. Essa feira é legalizada, essa feira pode aqui no centro de Londrina. Do outro lado, vou girar para vocês, na outra quadra, não tem nenhum tipo de barraca montada, não há nenhum carrinho colocado ali. Há, na verdade, viaturas, como a gente está vendo aqui, ó, da Guarda Municipal. Agora há pouco passou também uma viatura de fiscais da CMTU, né, um veículo de fiscal da CMTU. Por quê? Não é autorizado nessa outra quadra a colocação, portanto, de barracas. O que existe, o que tiver aqui, tem que ser autorizado, portanto, com alvará da CMTU. Como não há nesse momento, é porque justamente não há autorização. Então a gente vê um cenário como a gente vem acompanhando durante toda a semana. Fiscalização que vem sim dando resultado. Pessoas que não têm alvará para se instalarem tanto no calçadão como nas outras ruas do centro de Londrina, não estão se instalando, não estão retornando, até porque, como a CMTU vem pontuando, quem se nega a deixar o local tem os produtos recolhidos e, claro, tem sido ofertada a oportunidade da pessoa ir até a CMTU, pedir o seu alvará e também tem sido ofertadas as oportunidades de outros empregos. Como você comentou, Alberto, sobre a entrevista hoje de manhã do prefeito Marcelo Bellinati, ele foi questionado sobre essa questão dos ambulantes. Até quando essa fiscalização vai permanecer? Até nas palavras do prefeito, abre aqui aspas, ele disse que a intenção não é limpar o calçadão. A intenção é fazer com que essas pessoas que estavam até então trabalhando aqui no centro de Londrina de maneira irregular, né, sem carteira assinada, algumas pessoas sendo exploradas até por grandes empresas, que instalavam aqui barracas sem autorização. A ideia é dar a essas pessoas um emprego digno, com carteira assinada, ou aqueles que querem permanecer como ambulantes, que consigam autorização para isso e trabalhem de maneira legalizada, com tudo certinho. Vamos compartilhar com vocês essa entrevista do prefeito Marcelo Bellinati. Não tem mais espaço para isso, né? E está sendo colocado de uma maneira exatamente para que a pessoa possa ter a sua oportunidade de trabalhar. Então veja, ela está trabalhando, ela está sendo oferecida uma vaga de emprego formal. Para quem trabalha com fruta, ao invés de vender fruta no calçadão, vai vender na feira. Para quem trabalha com artesanato, vai vender na feira de artesanato. O que não pode, que acontecia muito, é que tinham grandes empresários. Vocês sabiam disso? Tinham grandes empresários, o cara parava o caminhão lá. Aí ele contratava lá o trabalhador de maneira informal, dava carriola para ele e vender. Não dá. Então tem de tudo, né? O que a gente quer é preservar sim os pais de família, pai, mãe que estão trabalhando ali para sustentar os seus filhos, dando a eles oportunidades de emprego para que eles possam trabalhar. Mas aí trabalhar de uma maneira dentro da regularidade. O prefeito informou para a gente que, olha, foram cadastrados durante essa fiscalização, esse trabalho que tem sido feito entre a CMTU, Guarda Municipal e Polícia Militar, 105 ambulantes que estavam atuando sem liberação aqui no centro. Desses 105, entre 20 e 30 já foram até a CMTU, pedindo autorização para se formalizarem e eles estão sendo direcionados então para os locais devidos. Por exemplo, se eles trabalham então com artesanato, estão vindo para feiras como essa daqui que a gente está mostrando para vocês. Se trabalham com frutas, direcionados para as feiras livres ou para outros empregos com carteira assinada. A fiscalização, segundo o prefeito, deve continuar porque então não há mais espaço para esse trabalho sem autorização. E a gente lembra que na semana que vem, então, está marcado esse mutirão de empregos sendo oferecidos por meio da Agência do Trabalhador aqui em Londrina, vagas que estão disponíveis, inclusive, no site da Prefeitura por meio do Cine. Alberto. Kathleen, falando ainda do nosso comércio, do centro da cidade, foi enviada pela Câmara para a Prefeitura o texto final, foi enviado o texto final da lei que flexibiliza o horário do comércio na nossa cidade. Dessa vez, o prefeito vai assinar? Disse que não, Alberto, não exatamente um não
foi o que ele respondeu, mas repetiu que ele não é a favor desse projeto, dessa mudança no funcionamento do comércio aqui de Londrina. Eu lembro que esse projeto voltou para a Câmara recentemente, depois que o prefeito Marcelo Bellinati vetou a mudança no horário de funcionamento do comércio de Londrina. Mas os vereadores, eles têm o poder de derrubar esse veto e assim o fizeram com 15 votos favoráveis à derrubada do veto. O texto voltou para o prefeito Marcelo Bellinati para que ele pudesse promulgar. Ele tem 2 dias ainda para fazer isso ou pode devolver para a Câmara mesmo sem assinatura. Se devolver sem assinatura, vai caber aí ao presidente da Câmara de Vereadores a assinatura e daí nesse caso, chamado aí de promulgação da lei, que é mais uma maneira de fazer valer esse que por enquanto é um projeto, vai se transformar numa lei se o presidente da Câmara fazer essa assinatura. Projeto que, lembrando, autoriza o comerciante a abrir a sua loja em qualquer período entre as 7 da manhã e as 10 horas da noite e a partir das 10 da noite até as 7 horas da manhã abrir apenas por meio de compromissos ali firmados entre os sindicatos que representam patrões e empregados. Questionado sobre o assunto, olha só o que o prefeito respondeu. Eu manifestei a minha opinião. São muitos jovens que estudam à noite, podem ser prejudicados por isso. São muitas pessoas que têm que cuidar do pai e da mãe quando voltam para casa. São pessoas que têm marido e esposa, têm o direito de ficar com suas famílias à noite. Então eu manifestei a minha opinião, mas a palavra final, nesses casos, em projeto sempre da Câmara de Vereadores, e a gente respeita, né? O que a gente espera é que possa os direitos dos trabalhadores e das pessoas serem preservados, né? A Câmara mandou o texto final agora para o senhor promulgar. A minha opinião é contrária. Eu não vou fazer nada. Agora a decisão é da Câmara de Vereadores e a gente respeita a opinião dos vereadores. Aí, posicionamento do prefeito. A promulgação deve ocorrer, então, por parte da Câmara no começo da semana que vem. Só depois disso, a lei passa a valer efetivamente. Agora, 12h06. Vai começar na quinta-feira da semana que vem o Profis 2023, a negociação de impostos em atraso junto à Prefeitura de Londrina. O projeto foi aprovado ontem à noite pelos vereadores. O projeto foi apresentado no fim de abril e já passou pela votação definitiva. Foi aprovado por todos os vereadores. Alguns até questionaram o fato de a Prefeitura ter repetido o Profis ano após ano desde 2017 e se isso não incentivaria os inadimplentes. Mesmo assim, concordaram com a proposta. A Prefeitura está preparando a estrutura da Secretaria de Fazenda e do próprio site para iniciar as negociações em 1º de junho, quinta-feira que vem. Dos mais de 1 bilhão e 868 milhões de reais em impostos atrasados, o município acredita que poderá recuperar agora cerca de 53 milhões de reais. O Profis é uma tentativa da Prefeitura de reduzir o número de devedores e aumentar a arrecadação. Quem aderir ao Profis de 1º até 30 de junho terá 100% de desconto em juros e multas se pagar à vista, 90% em até 7 parcelas, 60% se negociar a dívida de 8 a 19 vezes e em julho o desconto de 100% continua para os pagamentos à vista, mas o número de meses para parcelamento começa a diminuir. De agosto em diante, os percentuais de desconto também começam a cair. Poderão ser parcelados IPTU, Imposto de Donos de Imóveis, o ITBI, cobrado quando é feita a venda de um imóvel, e o ISS, Imposto de Prestadores de Serviços. A proposta prevê o parcelamento das dívidas existentes até 30 de junho de 2023, o que inclui impostos em atraso, inclusive deste ano, não só de anos anteriores. A Polícia Civil abriu 2 inquéritos para investigar o assassinato de uma mulher em Londrina. Esse crime foi ontem e logo em seguida o ex-companheiro dela acabou sendo morto. Vanessa Navarro acompanhou o começo da história e traz também agora as definições sobre como fica a investigação por parte da Polícia Civil.
Olha, Alberto, essa é uma investigação que acabou sendo desmembrada em duas partes, justamente porque a Polícia Civil entende que o caso ocorreu em dois momentos distintos, né? Então, um inquérito vai apurar a morte da mulher, o feminicídio, e outro, a morte do homem, né? Que acabou sendo baleado por agentes penais e morreu na sequência. Esse crime, a gente lembra, ocorreu numa casa ali do Jardim Tarobá, na zona sul de Londrina, não muito longe da penitenciária ali do Jardim Acapulco. A Maria de Fátima Silva, de 37 anos, foi morta pelo ex-companheiro, o José Honório da Silva, de 39 anos. Ela foi morta com golpes de faca e também disparos de arma de fogo. A polícia, né, chegou ao local após pedidos de socorro de vizinhos, chegou a ver o socorro a essa mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos, morreu ali mesmo no local. E o homem fugiu e foi para frente da penitenciária estadual de Londrina, a unidade 1, ali no Acapulco, onde havia uma concentração de agentes penais já ali na frente por conta de um evento. E ele partiu para cima deles, segundo a própria polícia apurou, primeiro com a arma, depois largou a arma de fogo, mas continuou com a faca, chegou a se ferir, desferir ferimentos, né, então contra ele mesmo, e depois fez menção de partir para cima dos agentes penais, não obedeceu a ordem de parada, acabou sendo também baleado e na sequência houve então a morte dele. A Polícia Civil apurou que a mulher já estava tentando dar entrada no divórcio. Inclusive, ela já tinha entregado documentação para a Defensoria Pública, para quem pediu ajuda, né, nesse processo, e possivelmente este teria sido um dos motivos, né, que acabaram levando à morte dela. Injustificável, claro, mas essa apuração aí da Polícia Civil sobre as circunstâncias em que isso ocorreu. Parentes do José Honório também comentaram com a gente ontem, né, familiares bem próximos, que ele era usuário de drogas, havia voltado a consumir entorpecentes e que isso também pode ter influenciado no caso, né, que motivou, infelizmente, na morte dos dois. A mulher ainda não tinha feito, né, a Maria de Fátima, nenhuma denúncia por violência contra a mulher na polícia. Não havia, inclusive, medidas protetivas também pedidas, né, para ela, segundo a polícia. Ela deixou um menino de 14 anos, um filho, fruto de outro relacionamento que não estava na casa na hora. Os dois, o José Honório e a Maria de Fátima, a maior parte dos parentes deles são lá da Paraíba, no Nordeste, né, e é possível então que o velório, né, que os corpos sejam levados para lá. Na ACESP consta que possivelmente o velório seria lá, mas a gente não conseguiu confirmar essa informação. O fato, Alberto, é que mesmo sendo, né, nessa tragédia toda, havendo aí o autor do feminicídio morto, é um caso que tem que ser apurado, todas as circunstâncias pela polícia e também a morte do homem. Então são dois casos, dois inquéritos que vão prosseguir até que a polícia realmente consiga apurar o que aconteceu. Valeu, Vanessa, obrigado. Até porque é necessário apurar se não há envolvimento de outras pessoas, eventualmente. Enfim, várias perguntas ainda a serem respondidas. E o Meio Dia Paraná atualiza agora as investigações em relação à prisão do pai suspeito de matar a própria filha no noroeste do estado. Esse homem foi transferido por medida de segurança para uma cadeia de Maringá. Nadiro da Silva de Souza já foi ouvido pela Justiça. Ele passou por audiência de custódia por videochamada e permaneceu em silêncio. Ele está preso preventivamente na cadeia pública de Maringá. Ontem, ele se entregou à polícia acompanhado do advogado depois de ficar 13 dias foragido. Agora, a Polícia Civil investiga o que aconteceu nessas 2 semanas em que ele estava foragido. A gente precisa desenhar essa linha do tempo, né? E para a gente poder entender qual que foi a motivação e quais que foram os passos que ele seguiu após o cometimento do crime, né? E se ele obteve ou não a ajuda de alguém. No dia 12 de maio, Nadiro buscou Maria Cecília no salão onde a mãe dela trabalhava. Era a segunda vez que ele ficava com a menina depois que conseguiu, na justiça, autorização para passar as tardes de folga com a filha. Era perto das 2 da tarde. Ele abraça e beija Maria Cecília e os dois saem. Horas depois, ele mandou uma mensagem à mãe da menina dizendo: ela já está morta. O corpo de Maria Cecília foi encontrado no dia seguinte. Pelo laudo do IML, a causa da morte foi por asfixia e estrangulamento. Beatriz Félix, mãe de Maria Cecília, quer justiça e explicações. Vou ficar mais aliviada na hora que eu olhar na cara dele, falar o que eu tenho para falar para ele, perguntar para ele o porquê que ele fez isso. Porque até agora eu não entendi qual que foi a intenção dele
de tudo isso. Como eu pedia muito para Deus todos os dias, que encontrasse ele, vivo ou morto, e a minha certeza que eu tinha de que ele estava vivo, Deus mostrou que ele estava vivo realmente. Pegaram ele, tudo. E eu quero que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez, cada lágrima que ele derramou dela. Nadiro é investigado por homicídio qualificado. A defesa aguarda o depoimento formal no inquérito para que então consiga entrar com um pedido para que ele responda o processo em liberdade. Estão chegando a Londrina os veículos novos comprados pela Prefeitura. É renovação de parte da frota. As secretarias municipais têm cerca de 800 veículos e neste ano 125 estão sendo substituídos. O custo é de aproximadamente 10 milhões de reais. Alguns desses carros já estão em pátios como o da Secretaria Municipal de Educação, devidamente emplacados e adesivados com a identificação do município. Os veículos que exigem adaptação, como as ambulâncias, devem demorar um pouco mais para serem entregues. E hoje cedo foram entregues novas viaturas para o Corpo de Bombeiros e para a Guarda Municipal de Londrina. Para a Guarda, inclusive, teremos a largada, já tivemos agora há pouco, da largada do patrulhamento com bicicletas, Catherine Tanã. Pois é, Alberto, a gente até pediu para eles pararem um pouquinho só para a gente mostrar aqui, ó, são 4 bicicletas elétricas que vão ser utilizadas pela Guarda Municipal neste momento. Mais para frente a intenção é utilizar mais veículos como este aqui. Eles vão rodar pelo calçadão de Londrina. São 4 guardas municipais que já atuam na corporação, que já atuam em outras funções na corporação, em outros veículos e agora, portanto, aderindo à bike aqui no centro, um veículo que acaba aproximando mais até da população, né? Que é um veículo menos robusto do que uma viatura tradicional. Eles acabaram, né, tendo que parar ali um pouquinho, né? Tem um carro talvez de um morador, mas eles vão fazendo esse patrulhamento de segurança. O intuito é garantir, sim, claro, maior segurança para o comércio da cidade, para quem circula por esse local, por esse ambiente. Além, claro, das bicicletas, novas viaturas, novos carros para a Guarda Municipal. Alguns deles estão colocados aqui no calçadão. Foram entregues mais veículos também hoje de manhã. A gente fez imagens desses novos carros, 3 deles também foram colocados aqui para a população dar uma olhadinha aqui no centro de Londrina. A gente gravou hoje pela manhã uma entrevista com o Coronel Pedro Ramos, ele que é comandante da Guarda Municipal aqui em Londrina, e ele explica primeiro para a gente sobre o trabalho com as bicicletas. Olha só. O patrulhamento com bicicleta ele vem complementar. Ali é um dos locais onde nós vamos ter o patrulhamento. É evidente que o nosso projeto ele era para ser aplicado e implantado no município com o final da formação dos guardas, porque a nossa proposta era que 10 guardas fossem dedicados a isso. Mas como a viatura, como os meios, as bicicletas já estão à nossa disposição, nós estamos articulando o próprio efetivo hoje para que esse trabalho comece a ser implementado, não na sua totalidade, mas as viaturas possam ir para a rua, a bicicleta possa ir para a rua, para a gente não ficar aguardando o término da escola de formação. Tá aí a explicação do coronel sobre as bicicletas. Ele falou até sobre a questão da formação dos novos alunos. Daqui a pouco a gente traz os números bem certinho para vocês que estão acompanhando o meio-dia. Sobre os carros, também temos imagens aí de todos os que foram entregues hoje de manhã no local onde os guardas fazem treinamento, um espaço ali onde eles já utilizam. Foi o local onde foram apresentadas as novas viaturas. Ali foram 3, inclusive 3 jipes, 2 Duster, além de uma van da Defesa Civil e uma picape. Todos esses veículos vão ser utilizados agora pelos guardas municipais aqui em Londrina. De acordo até com o Coronel Pedro Ramos, todos os anos é necessária a substituição de pelo menos 30% da frota, justamente por conta do desgaste, e essa substituição então está dentro desse percentual necessário. Olha só o que ele disse então sobre os novos carros para o patrulhamento da Guarda Municipal. É viatura policial, gente. Existe um estudo técnico, o próprio Ministério da Justiça é que define hoje um padrão mínimo de veículo onde você possa levar os equipamentos que são necessários
né? O guarda tem que entrar ali com colete balístico, com armamento, né? Você tem que conduzir, às vezes, cones para fazer operações, você tem que fazer a condução de pessoas para a delegacia. Você não pode fazer isso num mini veículo. Então, a crítica ela é improcedente para aquele que foi fazer a pesquisa. Nós entendemos como positivo. A explicação, né? Até porque tem um veículo aí que acaba sendo mais caro, um veículo mais luxuoso para a atuação da Guarda Municipal. Sobre os novos guardas, eles devem se formar no mês de julho, por enquanto essa é a data de formação, né? Isso pode variar, por enquanto é julho. São 60 novos guardas municipais que vão passar a atuar aqui na cidade de Londrina. Alberto, portanto, novos agentes para a Guarda e novos veículos ali para a cidade de Londrina. Aí, né? A Polícia Militar já fez patrulhamento com bicicletas no centro anos atrás e agora a Guarda Municipal aderindo a esse projeto. Para os bombeiros, Catolin Tanan, também tivemos uma renovação parcial na frota hoje cedo. Sim, os bombeiros receberam 2 ambulâncias e essas 2 ambulâncias elas vão ser utilizadas, na verdade, para substituir ambulâncias que já estão sendo utilizadas pela corporação, justamente pelo desgaste também desses veículos, né? Lembrando que eles utilizam ambulâncias aí e muito. Só para a gente ter uma ideia, olha só o que o comandante aqui do 3º grupamento passou para a gente. Só no ano passado, eles atenderam mais de 5.300 ocorrências. Esse ano, mais de 2.200 ocorrências em que foi necessária a utilização de uma ambulância. Então, esses veículos rodam demais e a substituição é bastante necessária. E hoje, por isso, o recebimento, né, de 2 novas ambulâncias. Só para a gente ter uma ideia, todos esses veículos que a gente está citando aí, o valor empregado neles foi de R$1.997.000. São recursos tanto de emendas parlamentares, como do cofre do município, Caixa do município aqui de Londrina, como também do Furrebom, no caso aí dos bombeiros. Ainda falando dos bombeiros, além de reforço, no caso de novas ambulâncias, novos soldados vão começar a trabalhar. Ontem à noite, na cidade de Curitiba, ali no Palácio Iguaçu, foi feita, portanto, a formatura de novos 419 bombeiros militares. Depois de vários adiamentos, a formatura aconteceu ali com a presença do governador Ratinho Júnior. Foi a primeira contratação após a autonomia da corporação, que se separou, portanto, da Polícia Militar. Isso aconteceu em dezembro do ano passado e agora os bombeiros acaba sendo uma instituição com orçamento e comando independentes. Esses soldados passaram por 9 meses de treinamento, com treinamento tanto técnico como prático também, e agora eles vão ser divididos em 18 quartéis de 15 cidades. Aqui no 3º grupamento, que engloba 7 cidades, vão ficar 65 bombeiros. Para Londrina, aqui em Londrina, vão ficar 19 bombeiros, como contou para a gente hoje de manhã em entrevista o comandante do 3º grupamento, Tenente Coronel Marafigo. Dentro do nosso grupamento são 65 militares que estarão trabalhando em toda a nossa região e especificamente em Londrina, mais 19 bombeiros para estarem atuando aí e atendendo a nossa população como ela realmente merece. Eles passaram por todo esse processo de formação, estágio, formatura ontem, né? Então eles têm um período aí de transferência e a partir de segunda-feira eles já estarão atuando, né? Principalmente nos nossos caminhões para ganhar uma maior experiência e com o tempo eles vão fazendo os cursos internos aí, sendo melhores capacitados, especializados, né? Então eles vão um passo de cada vez, podemos dizer, né? Mas eles já estarão atuando a partir de segunda-feira. A gente chega a quantos aqui no efetivo dos bombeiros do 3º grupamento? Dentro de Londrina, a gente vai ultrapassar agora os 100 homens e dentro do nosso grupamento, aproximadamente 230 militares. E os serviços do BPMOA, o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, estão completando 6 anos. Antes, era um grupamento menor, mas como batalhão, o serviço é mais recente e bem mais amplo e decisivo para a segurança pública e o resgate de vítimas. Há 2 meses, a Graziele sofreu um grave acidente. Ela estava de bicicleta quando foi atingida por um carro. Teve suspeita de traumatismo craniano e fratura no maxilar. Precisou ser levada às pressas de helicóptero para o hospital. O que eu lembro, assim, que foi um pouco depois do acidente, era quando eu estava inconsciente ainda, que eu lembro dos médicos falando comigo para ver se eu estava bem ainda, sabe? O doutor foi disse que ia tratar ela, ia cuidar como se fosse filha dele, né? Então, assim, conforta o coração da gente, porque é uma situação muito difícil
que a gente sabe que um pai cuidando como filho vai cuidar muito bem, né? E são nos casos graves, com urgência e que precisam de deslocamento rápido, que entram em cena as equipes do BPMOA, o Batalhão de Operações Aéreas. A parceria entre o batalhão e os serviços de saúde completa 6 anos. E nesse tempo já foram mais de 3.200 atendimentos. São situações de acidentes, afogamentos, resgates em trilhas na montanha e casos clínicos também. A nossa equipe aeromédica é formada por um piloto, um copiloto, um tripulante, que é os olhos do piloto e do copiloto, ele auxilia nos locais de difícil acesso, né? E nós também temos um médico e uma enfermeira. Eu gosto de dizer, enfatizar que são médicos e enfermeiros de combate. Se acontecesse alguma coisa com a minha família, eu gostaria que eles chegassem para atender. Numa emergência de saúde, a agilidade é importantíssima. Um atendimento rápido pode evitar sequelas mais graves na vítima. Um helicóptero como esse aqui, por exemplo, pode atravessar a cidade de Curitiba de ponta a ponta em 6 minutos e sair daqui da capital e ir em direção ao litoral em até 25 minutos. É chegar o quanto antes onde tem gente que mais está precisando. Um resgate na Serra do Mar, por exemplo, que poderia levar até 6 horas de caminhada, se faz em 12 minutos de helicóptero. Então nós atendemos o serviço aeromédico como um recurso avançado tanto do 92 como do 93. Então entra a ligação, alguém com a notícia de pedido de socorro, e eles vão filtrar para ver se o recurso avançado da aeronave é o mais eficiente para aquele caso. E daí essa ligação vem para nós fazemos a triagem tanto de meteorologia e a questão médica e já corremos para a máquina e deslocamos para o local o mais rápido possível. São profissionais altamente qualificados, não só na área da saúde, mas também em técnicas de resgate, em locais onde às vezes só se tem acesso de rapel, por exemplo. É rapidez para salvar vidas. O principal da vida, que é o principal, ter alguém, um profissional que saiba o que está fazendo lá, né? O que ele está fazendo ali vai fazer diferença para a vida daquela pessoa, para a recuperação daquela pessoa e até futuramente para a economia do Estado, porque aquela pessoa ela não vai ficar convalescendo e um custo para o Estado. Ainda nessa edição do Meio Dia Paraná, você vai ver. Agressor de influenciadora de Londrina vira réu na justiça, mas nova decisão determina a suspensão do processo. A ampliação da fiscalização com policiais militares da reserva em rodovias estaduais. E já no próximo bloco, a mobilização para tentar mudar de lugar o pedágio de Jataizinho. A intenção é transferir as cabines de cobrança para depois do viaduto com a PR-090 no futuro contrato de concessão. Discussão, você fica por dentro daqui a apenas 1 minuto. Continue conosco. Meio Dia Paraná, em apenas 1 minuto, estará de volta. Agora, 24 graus em Londrina. De volta, já estamos com o Meio Dia Paraná no ar novamente, agora 12h27. Moradores e comerciantes, além de outras lideranças da nossa região, querem a mudança de local da praça de pedágio da BR-369 em Jataizinho. Um grupo vai a Curitiba na semana que vem para cobrar a alteração do local das cabines de cobrança nos futuros contratos de concessão do pedágio. Vanessa Navarro, qual a sugestão deles e quais as razões para esse pedido de mudança? Alberto, essa é uma reivindicação que vem lá do pessoal de São Jerônimo da Serra e outros 9 municípios ali daquela mesma região, né, que ficam às margens da PR-090 e que alegam que a região, os moradores, os comerciantes, os produtores rurais já foram muito penalizados pelo pedágio. Para vir para Londrina, né, aqui para a nossa região, necessariamente eles tinham que passar pela Praça de Jataizinho, que hoje está desativada, mas que quando funcionava chegou a ter a tarifa mais cara de todo o Paraná. Os carros chegaram a pagar ali R$ 26,00 e para os caminhões a tarifa ultrapassava R$ 150,00. Nos futuros contratos de concessão já está prevista a reativação desse pedágio, por isso agora, desde já, essa movimentação de lideranças, né, dessas cidades para tentar transferir a praça de pedágio. Qual é a proposta deles? Que a praça, que hoje então, né, está ali desativada em Jataizinho, seja transferida para um
quilômetro à frente, ainda na BR-369, mas depois do viaduto com a PR-090, já no acesso a Cornélio Procópio. Dessa forma, o pessoal dessas cidades, São Jerônimo e adjacências, não precisariam, então, pagar a tarifa de pedágio. O presidente da Câmara de São Jerônimo da Serra comentou com a gente que o principal argumento deles é que essa é uma região muito pobre, ela concentra alguns dos menores IDHs do estado, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, e são cidades que têm grande parte da fonte de renda no campo, na agricultura, e o escoamento da safra é muito encarecido por conta do pedágio. A gente até separou um trecho do ofício compartilhado entre as câmaras ali da região, em que o pessoal cita o seguinte, que o preço final do produto acaba justamente numa região que é conhecida como Circuito da Fome. É extremamente prejudicial, chega a ficar 10% mais caro no valor final, o que daí prejudica toda a competitividade desse pessoal. O presidente da Câmara de São Jerônimo da Serra conversou com a gente, falou um pouco mais sobre esse pleito. Nós temos essa barreira intransponível, que é o Tibagi, com 2 pontes de travessia, uma em Telêmaco Borba, a outra em Jataizinho. Então, o que já torna impossível a nossa comercialização com os nossos municípios vizinhos aqui do outro lado do Tibagi. E aí o pedágio ali em Jataizinho, que torna o nosso produto mais caro quando chega no grande centro. Então, realmente eu acho que o governo precisa olhar com carinho, aí o Ministério do Transporte precisa olhar com carinho essa nossa situação, dessa nossa mesorregião, que é uma região mais pobre, que aqui do centro do Paraná, é o norte mais para o centro do Paraná. É uma demanda muito importante para a nossa região, porque nós estamos discutindo os nossos próximos 30 anos. Por conta disso, então, o presidente da Câmara de São Jerônimo da Serra convidou o pessoal das câmaras, das outras câmaras de vereadores da região e outras lideranças para uma audiência pública que será realizada no dia 1º de junho, às 2 da tarde, no Salão do Almeida, na cidade de São Jerônimo da Serra. E ali, então, eles vão colocar esses argumentos, que a gente já expôs aí para vocês, e também qual que é a proposta da mudança, da localização do pedágio. O que eles citam, inclusive, no ofício, a gente tem um outro trecho também, que tá para sair a qualquer momento, o edital da nova concessão, e que daí eles solicitam, além da mudança do modelo de concessão, então, a mudança do local da Praça de Jataizinho, ali mais para frente, na mesma BR-369. A gente tem mais um trecho da entrevista com o presidente da Câmara de São Jerônimo da Serra. Nós já fomos assolados por 25 anos, andando cerca dos 90 quilômetros que nós temos até Londrina, 70 quilômetros de pista simples, 18 quilômetros de pista pedagiada, e pagando um pedágio absurdo. Então, foi muito injusto nesse período, e eu creio que voltará a ser. Então, nós precisamos lutar e aproveitar o momento em que ainda esse lote, que é o nosso lote, é o terceiro, que ainda está na NTT, a gente vê a viabilidade dessa negociação e vislumbra a possibilidade dessa alteração da localização da praça de pedágio. Olha, a gente entrou em contato com os 2 órgãos envolvidos nessas discussões, o DR, órgão estadual, e também a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mas não obtivemos retorno de nenhum deles para repercutir essas propostas e também dizer se já existe uma data certinha aí para sair o edital da nova concessão. Alberto, é aquilo, pedágio, ninguém gosta, todos os motoristas são bastante penalizados, mas realmente são argumentos bastante concretos que foram colocados ali pelas lideranças da região de São Jerônimo da Serra, do porquê para eles continuar com o pedágio ali, ainda mais se tiver uma tarifa próxima aos preços que eram praticados, vai ser extremamente prejudicial para a população. Argumentos muito pertinentes, até porque é o desenvolvimento da região, é a economia regional que está em jogo e a hora de se mobilizar é agora, Não adianta depois que os contratos forem assinados tentar fazer a discussão. Tá certo, estão corretos ali os moradores da região de São Jerônimo da Serra de estarem mobilizados e ao nosso Meio-Dia Paraná, dando voz a toda a região, ao norte pioneiro do Paraná, nessa mobilização aí em relação ao pedágio. Vamos ver aí se isso avança, se efetivamente teremos um desfecho positivo nessa reivindicação.
Um caminhão pegou fogo na BR-163, no oeste do estado. Foi ali na região de Toledo. A Polícia Rodoviária Federal contou que o motorista estacionou para ir até uma cooperativa tomar banho e que minutos depois foi avisado que o caminhão carregado com soja estava tomado pelo fogo. Os bombeiros controlaram as chamas e ninguém se feriu. Mas a destruição, olha só, fogo tomando conta da cabine desse caminhão lá na BR-163. Imagens do começo da manhã em Londrina, ali na PR-445, o sol surgindo por lá. O Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, estava atento e garantiu essas imagens para você. Hoje, a nossa Giovana Machado está de folga, mas claro, notícias do tempo continuam marcando presença aqui no Meio-Dia Paraná. Essas imagens do começo da manhã. E agora, ao vivo, você confere comigo imagens de Guarapuava, da região central do Paraná. Por lá, 22 graus nesse momento. Aqui no norte do estado, temperaturas um pouco mais elevadas. Em Londrina, chegamos já aos 24 graus nesse comecinho de tarde de sexta-feira. Não tem a Giovana, mas eu tenho explicações de um meteorologista já sinalizando como fica o tempo nos próximos dias. Acompanhe aí. A princípio, continuamos com uma condição que é uma frente fria avançando no sul do país. Temos uma condição de instabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul, a partir de hoje. No domingo, o tempo muda na maioria das regiões do estado, a condição de instabilidade já chega às demais regiões do Paraná. Em relação às temperaturas, no domingo, com a condição da chuva, com a condição da instabilidade, teremos temperaturas que vão se elevar muito pouco no período da tarde. O frio começa a chegar um pouquinho a partir de segunda-feira e terça-feira, com o ingresso de um ar mais frio, que chega principalmente pelo setor sul do estado, setor leste, região metropolitana de Curitiba, mas não é uma queda muito acentuada. Os valores de temperatura ainda no início da semana ficam numa faixa de 12, 13 graus nessas porções mais ao sul, mais próximas da divisa com Santa Catarina. Aí, aquela virada no tempo que já era aguardada, sinalizando aí que a partir de domingo, segunda-feira, teremos a volta da chuva na nossa região. Fim de semana, eu falo daqui a pouquinho. Antes, eu atualizo a situação de hoje aqui na nossa região. Começamos o dia com mínimas de 13 graus em Rolândia e Apucarana e as máximas vão chegando aos 28 em Apucarana e Cornélio Procópio, aos 29 em Jacarezinho e 31 em Bandeirantes. Norte Pioneiro, sempre com as temperaturas mais elevadas aqui na nossa região. Em Londrina, mais um dia com tempo seco, sol predominando. A máxima prevista é de 29 graus ao longo da tarde. Agora temos 24, 25, então vai esquentar um pouquinho mais ainda ao longo das próximas horas. No próximo bloco, o Meio-Dia Paraná vai trazer para você a ampliação da fiscalização com policiais militares da reserva em rodovias estaduais. Eles estão usando radares que flagraram motoristas acima até de 180 km por hora. Tem também a decisão da Justiça que mandou suspender o processo contra o homem que está preso, acusado de agredir uma influenciadora de Londrina. E o flagrante do acidente com um caminhão, uma carreta, que tombou ao entrar no pátio de um posto de combustíveis. Ao vivo, o nosso ginásio Moringão. As meninas de Londrina estão nas quartas de final da Taça Brasil de Futsal. Hoje, às 7h45 da noite, pegam o Clube Resenhas de Goiás. Vale a pena acompanhar e torcer. Não tem cobrança de ingresso. A entrada no Moringão é de graça. Agora, 12h38. Agora há pouco, o Meio-Dia Paraná mostrou a reivindicação de moradores e lideranças ali da região de São Jerônimo da Serra. Eles querem que o futuro pedágio, quando for reativado em Jataizinho, não fique naquele ponto da BR-369, mas um pouco adiante, depois do cruzamento com a PR-090. Isso para facilitar o acesso à Londrina sem cobrança de tarifa. E a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, acaba de mandar um posicionamento. A ANTT informou que, nesse momento, não é possível se manifestar sobre essa reivindicação dos moradores, que desde 2021 tem realizado um amplo processo de participação social e que já recebeu mais de 4.000 protocolos que estão sendo cuidadosamente analisados e respondidos pela equipe da agência em relação a reivindicações relacionadas ao futuro contrato de pedágio. Posicionamento da ANTT, mas claro,
A mobilização dos moradores ali está só começando e o Meio Dia Paraná vai continuar juntinho, acompanhando. 2 carros e uma ambulância se envolveram em um acidente no Norte Pioneiro. Foi na PR-092, em Santo Antônio da Platina. Um carro bateu no outro e depois a ambulância foi atingida. Nesse carro, que ficou mais destruído, viajavam 8 pessoas, dentre elas crianças e adolescentes. Todos tiveram ferimentos sem gravidade. Na ambulância e no outro carro, ninguém se machucou. E um caminhão tombou no pátio de um posto de combustíveis em Ponta Grossa. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão faz uma curva para entrar no posto de combustíveis e vai tombando aos poucos. Toda a carga foi ao chão. Nas imagens, funcionários do posto correm para ajudar. O motorista, de 31 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Mais rodovias estaduais da nossa região passaram a ser fiscalizadas por equipes do DER, o Departamento de Estradas do Governo do Estado. É um projeto que conta com policiais militares da reserva, aqueles policiais que já se aposentaram da rotina do dia a dia nos quartéis. Kathleen Tanan, como tem funcionado esse projeto? Alberto, a gente falou recentemente no Meio Dia Paraná, né, que estava acontecendo, por exemplo, na 445, isso tem se espalhado. Por exemplo, temos fiscalização na 323, na PR-862, na 444, na PR-986, na PR-515, na região ali de Irati. Então, várias rodovias estão recebendo essa fiscalização. E como funciona? Os policiais militares da reserva, fardados devidamente, utilizam, portanto, um radar portátil e ao lado tem uma viatura, só que um veículo do DR. Então é um carro branco, não é uma viatura policial, mas eles ficam posicionados em locais de fiscalizações já utilizados pela Polícia Rodoviária. Locais que inclusive têm endereços no portal da Polícia Rodoviária, tá até no portal do DR, isso de acordo com o governo do estado. O estado informou ainda que esses flagrantes importantes têm sido feitos justamente para inibir o excesso de velocidade, para dar mais segurança nas nossas estradas. Olha só as imagens que a gente teve acesso. Veículos que têm rodado a 194 km por hora, a 182, 172, 168 km por hora e por aí vai. Em rodovias onde a velocidade máxima permitida fica entre 80 e 100 km por hora. Então são muitos motoristas abusando e colocando em risco a própria vida e também a vida das outras pessoas que estão ali na rodovia. Segundo o governo do Paraná, essa operação está contando com 81 agentes de trânsito que receberam capacitação para usar os equipamentos, no caso os radares portáteis, e também capacitação sobre a legislação específica. Eles foram devidamente nomeados no Diário Oficial e estão habilitados para aplicar multas de trânsito, uma vez que o departamento, no caso o DR, é a autoridade responsável pelas rodovias estaduais. Essas operações de fiscalização são diárias e incluem ainda feriados e finais de semana. Ocorrem em horários variados. Os policiais, eles foram selecionados do Corpo de Militares Estaduais e Nativos Voluntários da PM aqui do Paraná e por meio de um termo de cooperação entre os órgãos, eles atuam tanto nessa fiscalização por radar, como também nas balanças ao longo das rodovias, na guarda patrimonial, também no nosso litoral, na travessia do ferryboat e nas escolas práticas educativas de trânsito que pertencem ao Departamento de Estradas de Rodagem. O estado informou ainda que o montante que for arrecadado com as multas aplicadas por essas fiscalizações está sendo empregado aí, ou vai ser empregado, no caso, nas atividades do DR, como no caso da conservação do pavimento. É um assunto que o Meio Dia Paraná adiantou e que agora a gente está complementando, Alberto, com essas imagens aí até de flagrantes de excesso de velocidade e com mais detalhes da ampliação desse trabalho pelas rodovias estaduais aqui do Paraná. Alberto. Obrigado, Kathleen. Nossa Kathleen Tanan, ali na PR-445, pertinho da UEL, com essas informações do trânsito aqui no nosso Meio Dia Paraná. O homem preso, após agredir uma influenciadora de Londrina, virou réu numa ação criminal. A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e abriu esse processo, mas já tem outra decisão suspendendo a ação. Atualizações que você vê primeiro aqui no Meio Dia Paraná.
Vanessa Navarro, como fica esse caso de agora em diante? Pois é, Alberto, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, que foi apresentada com base no inquérito da Polícia Civil e permitiu então a abertura do processo, mas agora ele está paralisado. Já já eu explico melhor os motivos disso. Primeiro vamos lembrar o que acontece, quando passa então da denúncia para o processo. O Gabriel Favre não mais está apenas na condição de investigado, mas agora de réu no processo então em que é acusado de feminicídio, um caso que lá na frente pode culminar com o julgamento dele, inclusive por um tribunal do júri, que é quem julga crimes contra a vida. Vamos lembrar esse caso também, que ganhou repercussão nacional. Na semana retrasada, a Daniele Gonçalves, influenciadora digital, também funcionária de um consórcio aqui na cidade, foi atacada pelo ex-companheiro, na verdade um rapaz com que ela teve um relacionamento, o Gabriel Favre, na frente da casa dela, recebeu golpes de facão e acabou sendo encaminhada para o hospital universitário. Até agora ela está se recuperando. O Gabriel Favre foi preso alguns dias depois e está num complexo médico penal para onde foi encaminhado, porque a defesa dele alega que ele tem problemas psiquiátricos. E foi justamente essa questão que levou a defesa agora também a pedir a suspensão do processo até que se concluam todos os exames de sanidade mental que estão sendo feitos no Gabriel. Isso gerou quase que um processo à parte, e por conta disso a Justiça acabou aceitando então a suspensão do processo. A nossa produtora Cristiane Oia conversou com o advogado de defesa, um dos advogados de defesa do Gabriel Favre, que detalhou melhor para a gente então como é que funciona isso e o porquê desse pedido à Justiça. A partir de ontem, o juiz já determinou a paralisação e a suspensão total da marcha processual e ela só vai continuar após a decisão no incidente de sanidade mental. Se for positivo, o juiz vai determinar uma medida de segurança, o internamento e o tratamento dele por um prazo. E se for improcedente o incidente, aí o processo continuará normal para ele ir para o tribunal do júri. Tanto a defesa como o Ministério Público, agora não temos interferência nesse incidente, nessa análise. Inclusive, tanto a acusação quanto a defesa podem apresentar peritos, para fazer em paralelo, essa perícia que está sendo feita pelos profissionais indicados pela Justiça. O advogado do Gabriel também falou para a gente sobre como que está a situação dele lá no Complexo Médico Penal, na região de Curitiba, para onde ele foi transferido depois de passar os primeiros dias preso em uma delegacia, preso provisoriamente lá em Maringá. Confira mais um trechinho da entrevista. Ele não está internado numa clínica, ele está internado no Complexo Médico Penal do Paraná. O que é o Complexo Médico Penal? Uma prisão, é uma prisão hospitalar. Uma prisão onde tem condições dele ser tratado, medicado. Ele está tomando os medicamentos dele, está sendo medicado, está sendo assistido e está sendo preservada também a integridade física dele. Então, o Complexo Médico Penal nada mais é do que uma prisão hospitalar. Olha, a assessoria do Ministério Público do Paraná também nos enviou uma nota confirmando que, por determinação do Poder Judiciário, o processo foi suspenso até a conclusão do incidente de insanidade mental, conforme previsto no Código Penal. A advogada que auxilia e que defende, que representa a Daniele Gonçalves, falou para a gente que isso já era esperado, que esse pedido aí feito pela defesa está dentro da lei, que realmente isso tem que correr em paralelo, tem que se aguardar isso para ter a retomada do processo e que os advogados, portanto, aí da Daniele vão seguir acompanhando e vão seguir trabalhando para provar que o Gabriel sabia o que estava fazendo quando tentou matar a Daniele. Lembrando que, segundo a acusação aí do Ministério Público, ele cometeu uma tentativa de feminicídio com várias agravantes, como o fato de ter cometido o crime por motivo fútil, sem chance de defesa da vítima e também pela condição de mulher dela. Obrigado, Vanessa. Atualizações desse caso aí de grande repercussão e você vendo esses desdobramentos
aqui no nosso Meio Dia Paraná. E segunda-feira estreia no Bom Dia Paraná a nova temporada da Vida no Condomínio, um jeito bem humorado de falar sobre os perrengues e os bons momentos vividos em condomínios. Fala sério, a vida em condomínio daria uma novela. Tem drama, romance e treta. Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip! Me dá! Mas o assunto inicial era o condomínio, né? Eu falei pra ele que ele tinha me conhecido a parte brava, que agora ele ia conhecer a outra parte, né? Que era a parte legal. Na nossa série Vida no Condomínio teve tudo isso, mas nada de novela. Tudo realidade sobre a convivência nesses aglomerados urbanos. Isso aqui é uma cidade. É, né? É muito grande. Isso aqui tem vida própria. Isso aqui é maior que muita cidade pequena. Em 5 episódios, os paranaenses se viram nas histórias de diversas pessoas. Calçado, né? Um tênis que não faça barulho. Não dá para lavar banheiro à madrugada, né? Às vezes reclamam de você, mas não é de você. E na hora da dificuldade, saber que o teu vizinho é o teu parente mais próximo. Não à toa, muita gente maratonou a série no Bom Dia. Alguém te viu na TV, não? Todo mundo. Virei celebridade no CBJ, onde eu estudo. Nas redes sociais, várias pessoas curtiram. Teve até música. E eu também voltei. Por isso a série está de volta. Vem aí a segunda temporada da série Vida no Condomínio, com novas histórias, mais curiosidades e muita informação sobre esse universo único que é a vida em condomínio. O porteiro sabe de tudo mesmo ou não? Algumas coisas eu sei. O básico, né? Eu chegar na minha casa, saber que eu cheguei, me atirar no sofá, tirar um sapato, beber um mate gelado. Dá para viver assim tranquilamente, né? Pena que tem os boletos, né? Foi um acolhimento. Eu me senti muito acolhida aqui dentro. E eu só vi uma pancada bem forte na minha cabeça. Que eu olhei, era um portão e eu dentro da garagem. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Mas tem bastante fofoca. Tem bastante situação que acontece em condomínio. A partir de segunda, no Bom Dia Paraná. Bacana, hein? A partir de segunda-feira, então, no nosso Bom Dia Paraná aqui na RPC. Depois dos comerciais, tem orientações sobre hanseníase. Hoje é o Dia Estadual de Conscientização sobre essa doença. E também você vai ver a previsão do tempo para o fim de semana. A chuva está chegando por aí. Despencou o número de pessoas com hanseníase em Londrina. Uma boa notícia que marca o Dia Estadual de Conscientização dessa doença, que por muito tempo foi tomada também pelo preconceito. Kathleen Tanan, quais as orientações para o diagnóstico precoce e também o tratamento da hanseníase? Alberto, é prestar atenção principalmente aos sintomas e procurar atendimento o mais rápido possível. Sintomas, aparecimento de manchas na pele e a mudança na sensibilidade da pele justamente no local ou nos locais onde essas manchas aparecem. É importante buscar atendimento o quanto antes, porque se identificada tardiamente, as causas ou as mudanças no nosso corpo que essa doença pode causar, inclusive danos no cérebro, podem ser irreversíveis. Inclusive, hoje pela manhã, o nosso repórter cinematográfico, Alceu Nascimento, e também nosso parceiro de trabalho, o Josué, estiveram conversando com a professora Flávia Pieri, que é professora da UEL e também enfermeira. Olha só o que ela falou sobre a hanseníase. Se a pessoa localiza a mancha, né, e ela percebe que essa mancha não tem sensibilidade, ou ela está na dúvida se essa mancha ou a região do corpo, né, que ela está tocando não tem sensibilidade, ela deve procurar por atendimento na UBS. A partir dali, você passa por atendimento por enfermeiro ou pelo médico, né? E, se for necessário, eles vão encaminhar para a policlínica, para o atendimento,
já na sede, ou menores de 15 anos, gestante, ou já pacientes com uma incapacidade provavelmente já instalada, de uma complexidade maior, esses casos serão encaminhados para o Sismepar, mas toda a porta de entrada inicial é a UBS. A professora explicou ainda o seguinte, que ela coordena o Grupo de Atuação e Pesquisa em Infectologia da UEL e Londrina. E diante desse grupo de estudos, eles verificaram que Londrina registrou uma média de 200 casos de hanseníase por ano até 2012. Mas esse número vem caindo. Por exemplo, em 2020 foram 28 no ano, em 2021, 26 e 12 no ano passado. Mas, segundo a professora, essa queda não necessariamente reflete a queda de casos efetivamente. Pode ser apenas a queda no registro. Isso porque pode ser reflexo da mudança no processo aí do sistema de saúde e, mais recentemente também, por conta das demandas geradas pela pandemia de Covid-19 e a preocupação com outras doenças, como tuberculose e dengue. Tudo isso pode ter tirado a atenção sobre a hanseníase e diminuído os registros dessa doença, mesmo que as pessoas possam ainda ter essa doença. O objetivo desse grupo que ela coordena é capacitar mais de 600 agentes comunitários de saúde até o final deste ano para que aumente as chances aí de identificação da doença. O Brasil, inclusive, está em primeiro lugar no ranking de países com maior incidência de hanseníase e em segundo lugar quando considerado o total de casos, atrás apenas da Índia. Ela explicou que apenas duas das 4 formas clínicas conhecidas são transmissíveis. A hanseníase é causada por uma bactéria e a principal via de transmissão é a via aérea, portanto, por meio de espirros, tosse, por meio da fala e por meio do beijo. E o tratamento é gratuito, 100% por meio do SUS. Olha só um outro trecho de entrevista da Flávia. A transmissão da hanseníase, ela é por via aérea respiratória, então aqui, como nós estamos, a gente fala que é gotícula, né? Gotícula pesada. Então, quando eu falo, saem essas partículas se depositam no chão, no sofá, na cama, na mesa. A bactéria, ela depende do hospedeiro, que é o homem. Então, fora do corpo humano, ela tem um limite ali, sem condições, né, favoráveis do ambiente, por questão de horas, ela vai morrer, ela não sobrevive. Então, eu preciso conviver com um paciente portador da doença sem tratamento por um período prolongado. Falar agora do tempo no fim de semana, até porque tem mudança a caminho por aí. Essa área de instabilidade está avançando pelo Paraná, chegando amanhã à noite, domingo, também ao norte do estado. Sábado, como fica a situação? Sabadão, aqui na região, sol entre nuvens, as máximas ali chegando aos 29 e 30 graus, nada de chuva amanhã. Já no domingo, olha só, tem essa virada no tempo, a máxima cai bastante, a temperatura em Londrina vai de 18 aos 23 graus e na segunda-feira um pouquinho mais frio ainda, de 16 a 22. Chuva domingo e segunda, tá aí essa virada no tempo chegando para os próximos dias aqui na nossa cidade e em toda a região. E confira agora o que é destaque no Jornal Hoje, dessa sexta-feira. Olá, no Jornal Hoje, mais um dia de tiroteio no Rio de Janeiro. Dessa vez foi no Morro Dona Marta, na zona sul da cidade, durante uma operação para prender criminosos. Segundo a polícia, um suspeito foi morto e os moradores novamente ficaram no meio do confronto. Em São Paulo, disparou o número de crimes raciais. Os registros na maior cidade do país cresceram 720% no primeiro trimestre deste ano. Faltando uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, só 40% do público-alvo tomou a vacina, que está disponível para quem tem mais de 6 meses de idade. A gente traz as notícias da guerra na Ucrânia. Um ataque numa clínica médica em Dnipro matou 2 pessoas e deixou mais de 20 feridos. Alguns são crianças. Nos Estados Unidos, a agência responsável pelos medicamentos aprovou testes de uma empresa que vai implantar chips no cérebro de humanos. A ideia é ajudar a recuperar a visão e os movimentos de pessoas com deficiência. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Fica o convite, Jornal Hoje, logo após o Globo Esporte, que está chegando aí na sequência, coladinho no nosso Meio Dia Paraná. Eu me despeço com mais imagens de Londrina, esse comecinho de tarde
De sexta-feira, a temperatura agora é de 25 graus, eu reforço. Hoje e amanhã, tempo firme. A partir de domingo, teremos chuva e queda nas temperaturas. Não é uma onda de frio intensa, mas são temperaturas mais amenas. A você, meu muito obrigado, um forte abraço e um ótimo fim de semana. Meio-dia Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina.